Para repercutirmos a confirmação de Rodrigo Pacheco na disputa pelo governo de Minas Gerais, conversamos ao vivo aqui no Radar, agora com o deputado federal pelo PT de Minas, deputado Rogério Correia. Deputado, bem-vindo, bom dia para o senhor. Qual que é a avaliação do senhor, do senador Pacheco ter aceitado esse convite, dado o cenário difícil também para o PT em Minas Gerais e dada a importância de Minas Gerais na eleição presidencial, que a gente sabe, pelo histórico dos últimos anos. Bem-vindo e bom dia. Bom dia, Roberta, Vitória. Um prazer estar com vocês aqui na SBT News. Olha, é uma notícia boa. O presidente Lula já vem há muito perseguindo essa candidatura do Rodrigo Pacheco. Nós achamos que com ele podemos fazer uma aliança, e vamos fazer uma aliança mais ampla em Minas Gerais. Uma aliança que traga também o centro, além dos setores que já são tradicionalmente de apoio ao presidente Lula. Lembrando que em Minas Gerais nós ganhamos as eleições passadas e precisamos ganhar novamente, porque diz o ditado, ou diz a norma, que quem ganha em Minas ganha no Brasil. Então, estamos preparando uma chapa ampla. Rodrigo Pacheco é um nome de confiança também do próprio Partido dos Trabalhadores, temos com ele muitas alianças e tivemos no Senado. Ele é o responsável, inclusive, por ter renegociado a dívida de Minas, coisa que o atual governo Zema não fez. Então, ele aponta para um governo que soluciona problemas e que aplica políticas sociais, numa boa relação com o governo federal. Tem, portanto, todas as chances e as condições de fazer uma boa aliança e ganhar as eleições. E, com isso, fazer com que o presidente Lula tenha uma folga maior em Minas na vitória que a gente espera nas eleições deste ano. Diga, Vitória Bel. Deputado, obrigada por aceitar nosso convite. Agora, Rodrigo Pacheco vai ter que fazer uma escolha, uma articulação entre os partidos de centro para escolher para onde ele vai. Queria saber se o senhor está acompanhando essas articulações em Minas Gerais. E na visão do senhor, qual seria o melhor partido para fazer uma parceria com o PT no estado de Minas, conhecendo a realidade local? Bem, agora é com o próprio Rodrigo Pacheco, mas ele tem acenado a hipótese de estar no União Brasil. Tanto que a presidência do União Brasil foi trocada agora recentemente num acordo já com o próprio Rodrigo Pacheco. Quem preside agora é o Rodrigo de Castro, que faz a presidência do União Brasil agora e que substituiu o deputado Marcelo do Norte de Minas. O Marcelo tem uma tendência bolsonarista, é mais de extrema-direita, já o Rodrigo é mais de centro. E foi exatamente a solicitação que o Rodrigo Pacheco fez para que Rodrigo de Castro assumisse a presidência. E é de confiança dele, são colegas de partido e também de política há muito tempo. E outro partido, além do União Brasil, que também está em negociação com o Rodrigo, é o MDB, que por hora tem uma pré-candidatura lançada, mas entra em debate também para ampliar esta aliança. Pretendemos também que essa aliança possa incluir o PDT, que tem na candidatura a pré-candidatura de Alexandre Calil, uma hipótese também de disputa do governo, mas que pode haver uma flexão dele por uma aliança com ele indo ao Senado. E o Partido dos Trabalhadores, que já lançou a pré-candidatura da nossa prefeita de Contagem, Marília Campos, que seria também uma vaga no Senado. Então nós teríamos uma chapa forte e com certeza ficaria o encargo do senador Rodrigo Pacheco a costura da vice-governança, do seu candidato a vice na chapa para o governo. Marcela Matos. Bom dia, deputado. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho a dificuldade das duas principais legendas que estão disputando aí o Plano Nacional em ter candidatura própria em Minas Gerais, O PT teve que recorrer aí a um candidato de um outro partido, o PL também não sabe quem vai disputar. Já até se aventou a possibilidade do Nicolas Ferreira, mas a tendência é que a legenda acabe apoiando ali algum outro partido. Por que hoje essas duas legendas não conseguem ter uma candidatura própria em Minas Gerais? Bem, no nosso caso é uma opção de aliança. O PT quer fazer uma aliança ampla em Minas. Poderíamos lançar uma candidatura nossa
e temos excelentes nomes para isso. A própria Marília Campos, que vai ser nossa candidata ao Senado, poderia ser uma candidata ao governo do Estado, como a Margarida Salomão e outros deputados federais, eu mesmo, Reginaldo Lopes. O PT tem ótimos nomes aqui, Beatriz Cirqueira, que é deputada estadual, a ministra Macaé, mas a intenção nossa é exatamente fazer uma aliança mais ampla, porque é necessário derrotar a candidatura de extrema-direita em Minas, que está com o governador Zema já há 2 mandatos, e Minas Gerais, nesse sentido, ampliou a sua dívida em mais de 100 bilhões de reais, estamos com uma dívida de 200 bilhões, sem políticas públicas e muitas reclamações nas áreas de saúde, educação, segurança pública. Então, é uma aliança ampla para ganhar o governo do Estado, para que a gente possa respirar em Minas e também ter uma aliança com o governo federal, com a eleição do presidente Lula, para que Minas Gerais possa ter também uma quantidade maior de recursos, de obras, enfim, que possa articular melhor os benefícios do governo federal. Então, é uma opção do Partido dos Trabalhadores essa candidatura do Rodrigo Pacheco. Agora, do lado de lá, a dificuldade deles são maiores, porque o governador Zema se coloca como candidato a presidente, mas, na verdade, namora a vice, a vice-presidência da República. Como vocês estão confirmando aí as negociações com o PP e o Flávio Bolsonaro, o Flávio ficaria, portanto, sem candidatura aqui em Minas Gerais. Esse é o problema do PL. E ou lança candidato ou fica sem candidatura do Flávio Bolsonaro, caso o Zema realmente vá à candidatura à presidência. Isso é o problema que eles estão vivendo. Então, o PL acena para fazer uma aliança com o candidato do Zema aqui em Minas, que é o Matheus Simões, mas faz isso condicionando a candidatura de Zema à vice-presidência. Se isso não ocorre, provavelmente eles terão que rever a tática deles. A nossa sempre foi uma tática de ampliação de um campo progressista capaz de mudar Minas Gerais e garantir a vitória de Lula. Vocês estão justamente fazendo essa ampliação com o centro, justamente pelo público de Minas Gerais ter se mostrado um eleitor mais conservador, tanto é que elegeu o Zema 2 vezes. Justamente olhando para esse perfil do eleitorado mineiro, o que faz vocês acreditarem que uma aliança com alguém de centro pode levar o PT a ganhar uma eleição em Minas Gerais, já que, por exemplo, a gente teve o governador Pimentel, que foi muito mal avaliado durante o seu governo em Minas Gerais. Claro que o Rodrigo Pacheco não estaria no PT, mas ainda assim estaria aliado ao presidente Lula. O que mudaria essa aliança de centro para a perspectiva do eleitor mineiro? Bem, o eleitor mineiro não tem essa concepção de um eleitor conservador, muito menos de extrema-direita. Tanto é que em Belo Horizonte a extrema-direita jamais governou. As últimas eleições eu participei e ganhou um candidato de centro que também tem uma boa relação com o presidente Lula. Deu certo essa fórmula em Belo Horizonte. Também nós ganhamos nas eleições passadas. O presidente Lula ganhou de Jair Bolsonaro, como Dilma Rousseff ganhou de Aécio Neves e como Lula ganhou outras eleições aqui. Então, Minas tem um eleitorado que é uma espécie de um pêndulo do Brasil. A gente entende isso. Agora, é óbvio, se nós precisamos de ganhar essas eleições para impedir que uma política neofascista se faça de novo presente no Brasil, a gente tem que ter a consciência e da necessidade de se fazer uma aliança mais ampla. E é o aceno, então, que o PT faz aqui em Minas Gerais, como está fazendo no Rio de Janeiro, com Eduardo Paes. O PT poderia também lançar uma candidatura. E estamos buscando fazer em São Paulo, seja com a candidatura do Alckmin, caso ele queira, seja a candidatura de Simone Tebet. Eu acho que há um esforço do presidente Lula em formar chapas mais amplas para garantir essa vitória e garantir também uma presença grande no Senado e na Câmara de Deputados, para que a gente possa ter, no próximo governo do presidente Lula, uma relação melhor com o Congresso Nacional e também com os governos do Estado. Então, ela é uma tática mais completa para ganhar e governar. Deputado, muito obrigada pela conversa aqui no Radar sobre as movimentações políticas eleitorais para o Estado de Minas Gerais. Um bom trabalho para o senhor. Até uma próxima. Eu que agradeço. Um abraço, parabéns pelo trabalho de vocês na SBT News. Obrigada, Vitória. Obrigada, Marcela. A gente volta a conversar daqui a pouquinho sobre outros assuntos importantes também.